Salve, salve, rapaziada, tranquilidade, como é que vocês estão? Tudo na paz? Hoje falaremos sobre o caótico jogo do Brasil, para não dizer assim. Muita coisa aconteceu. Brasil 1, Marrocos 1. A gente vai abordar ponto a ponto, jogador a jogador aqui, dar uma nota para eles e falar um pouco do que a gente achou do jogo, entendeu? Para quem não sabe, o Christian esteve no Largo da Batata para ver a festa brasileira no Brasil Marrocos. Então, se você ainda não assistiu, vai assistir o nosso último vídeo. E, meu mano Cris, já começa a falar aí o que você achou desse jogo, cara. Eu esperava muito mais da seleção brasileira, porém, como disse o Romário para a nossa grande Fernanda Gentil, uma ótima jornalista, mano, só quem não entende de futebol que falaria aquilo que ela falou, que o Brasil, que foi uma, como que ela disse mesmo, Pedrinho? Como posso dizer? Foi Ela uma. falou não é decepção, tá ligado? Ela Ela chegou. falou meio que foi meio que decepcionante, né? O Brasil não ganhar na primeira rodada. E assim, cara, a Isso. seleção de Marrocos é uma seleção que ficou em quarto na última Copa, tá em ascensão, tem grandes jogadores, inclusive o cabeludinho lá que a gente nem conhecia, que joga acho que no 18 Lille, anos. no Lille, né? Alguma coisa, ou no Rennes da França, alguma coisa assim. Pô, jogou muita bola, o Brahim Dias não apareceu, o Hakimi, pô, comeu a bola também, não deixou o Vinícius Júnior jogar. O Vinícius Júnior fez o gol? Fez, mas o Hakimi anulou, pra mim, anulou o jogo inteiro. O Vinícius Júnior não teve mais daquilo do Vinícius Júnior que apenas o gol, né? Pode dizer. A seleção de Marrocos não é uma seleção fraca, a gente já sabia que era a mais difícil do grupo, agora tem que mostrar nos dois próximos jogos, né? Que o Marrocos realmente era muito mais difícil do que as outras duas. E você, Pedrinho, o que você achou, mano? Concordo 100%, não tiro nada do que você disse. O Brasil é pentacampeão. Nós queremos sempre ganhar, óbvio. Nós queremos sempre mais, óbvio. A gente acha que dava para ganhar, óbvio. Até porque a gente vai falar de alguns jogadores que individualmente estiveram muito abaixo. O caso é do Igor Thiago, que deu uma cabeçada fantasma. Eu nunca vi um maluco de 1,80 m de altura não conseguir cabecear uma bola, mano. Mas só acha que foi um resultado. Eu tô tentando achar a palavra que ela usou corretamente, mas surpreendente, vamos dizer assim, quem não entende futebol. É uma grande seleção, uma boa seleção, como você mesmo apontou, ficou em quarto no último Mundial, então, mais uma vez, é uma grande seleção, mas não deixa de ser frustrante. Pô, nós, como brasileiros, sempre queremos ganhar, certo? E a gente empatar do jeito que empatou é complicado. Porque assim, vamos lá. A gente empatou com o Ancelotti tomando decisões minimamente questionáveis. Que foi o Casemiro, Ibanes na lateral direita, certo? E o Rafinha, ele bancou o Rafinha o jogo inteiro. Para mim, isso é a maior decisão errada dele, foi ele ter bancado o Rafinha o jogo inteiro. E quando alterar, eu até entendo a entrada do Matheus Cunha, mas quando alterar, ele não dá uma chance pro Hendrick, soa um pouco de pegada no pé, entende? É complicado, porque assim, todo mundo fala que o moleque é um mala, que ele se acha, mas não é concurso de minha simpatia, rapaziada. Eu não quero saber se o Hendrick é um bom marido, um bom pai, um bom filho, velho. Se ele fizer um gol, é o que importa, eu quero hexa. E eu digo todo jogo, todo vídeo que eu tenho a oportunidade, eu falo. Desde o jogo Real Madrid e Real Sociedade, que eu vi esse abençoado jogando futebol pessoalmente, mano, eu vi uma Enriquete, mano, porque o moleque é foda, velho. Ele é diferente. Não tem como, ele é diferente, ele joga diferente, mano. Então ele tem que estar. Dito isso, eu vou trazer uma dinâmica aqui pra gente começar do gol e a gente vai avançando e no final a gente deixa os suplentes pra gente dar uma nota, certo? Calma aí, Pedrinho. Deixa eu só falar um negócio aqui. Complementando, eu tinha até falado no vídeo que eu gravei lá no Largo da Batata, o Ancelotti realmente teve decisões muito questionáveis. O Brasil, desde o começo do jogo, principalmente ali nos primeiros 30 minutos de jogo no primeiro tempo, o Brasil tomou sufoco o tempo todo. O Marrocos
ele não tem jogadores decisivos, não tem aquele centroavante, aquele ponta que vai decidir um jogo. Porém, é uma seleção que vai estar todo momento em cima. Não vai ser. Correndo. Vai estar toda hora mordendo. Então, assim, cara, você colocar o Casemiro no meio-campo, e a gente já viu nos amistosos que o Casemiro não vinha bem, vinha pesado. E a dinâmica ali entre Casemiro e Bruno Guimarães não estava dando muito certo. Principalmente que também o Bruno Guimarães está voltando de lesão faz pouco tempo, faz, sei lá, 2 meses que ele voltou de uma lesão querendo ou não, uma lesão ruim pro jogador. Toda lesão é ruim, porém a dele foi um pouco mais dificultosa para ele voltar, enfim. E assim, o Rafinha, cara, o Rafinha também, para mim, é um jogador que, pelo menos nesse momento, é um jogador que ele precisa ou se encontrar em outra posição, porque na ponta direita ele não rende. Não rende. A gente sabe que ele sempre joga melhor no Barcelona pelo meio ou pela esquerda, já que a gente tem ele tem Yamal, né, junto com ele no Barcelona. E, mano, você não colocar Endrick por birra ou por patrocinador, por não sei o que, cara, é loucura. O Ryan pedindo passagem no lugar do Lucas Paquetá. O Paquetá errou muito passe, errou muito no jogo. Você pode colocar o Ryan por dentro, eu acho que pode ser colocado por dentro sim. E o Luiz Henrique, cara, você colocar ele nos 50 minutos do segundo tempo, já com a seleção em baixa. Eu vi pessoas falando que o Brasil apertou mais no segundo tempo. Apertou o quê, mano? A única chance que eu vi foi com o Rafinha, que estou fraco ali, e o Danilo chegando na área. E o Danilo é outro também que não foi colocado na metade do segundo tempo. Pra mim não faz sentido. Mas fechou, Pedrinho. Fala aí, vamos fazer a dinâmica aí que você falou. Começa aí, meu mano. Continuo concordando com você em tudo. Assim, a gente vai, vamos falar posição por posição, a gente vai voltando nos tópicos dos jogadores. Para mim, Alisson pô, cara, ele rebate uma bola estranha ali. Ele não me passa confiança. Eu não deixaria meu filho de recém-nascido no colo dele, na mão dele. Para mim, ele não, entendeu? Para mim, ele vai escorregar ali, entendeu? Pra, Aham. e- eu vi um vídeo do Ryan Santos, mito Ryan Santos, que ele fala que o Alisson só tá na seleção ainda porque ele supostamente come Tafarel. E eu não tô duvidando mais disso, tá ligado? Eu não tô duvidando mais disso. Que Oi, não é e possível. e você viu a bomba que saiu aí do Léo Dias? A gente comenta isso depois. Mano, esses caras aí, esses presidentes. Esse presidente ele não era bonitinho à toa, né, mano? Ele é um safado, né, mano? Eita, que Sabe pariu. muito, sabe muito. Fala aí, fala aí. Cara, pra mim, nota 3 jogou o que sabe com a camisa da seleção brasileira, rebatendo bola. Pra mim, não vou falar assim, pô, teve culpa no gol, mas dava pra ele ter feito melhor. E você? Mano, eu costumo falar pouco de goleiro, na verdade, mano. Não acho que sempre o goleiro é o, o pior do jogo, enfim. Mas eu vou continuar não falando muito do Alisson, tá ligado? Eu acho que na questão do gol foi muito mais um erro ali do meio-campo que deixou o cara dar aquele passe sozinho, muito espaço, e os dois zagueiros também. Eu acho que foi muito mais um erro defensivo do que do próprio goleiro, tá ligado? Também, tipo Então, assim, é que eu não entendi porque ele saiu. Tipo assim, eu entendo se ele fosse um goleiro mais rápido, mas ele saiu igual um bobão, todo isso é atabalhoado, tá verdade. ligado? Isso que é Isso, foda. isso é verdade. Eu colocaria uma nota cinco pro Alisson, porque no final do jogo teve uma bola ali que ele de fora da área que eu achei que foi uma bela defesa e quando voltou, ele rebateu, mas quando voltou ele também fez uma outra bela defesa, então vou colocar um 5 pro Alisson, mano. Ibanez, pra mim, mano, quase que eu fui lá nos Estados Unidos dar uma moto pra ele correr atrás dos caras, mano. Ele tava morto, morto, morto. Tipo assim, pra mim, ele é um excelente zagueiro, mas zagueiro na lateral não dá pra ele, velho. Não adianta, não dá. É Nota caneludo demais, né, 2. mano? É igual você colocar o Ferrarese de lateral no São Paulo naquela época, né? Exatamente, é nota 2 e a culpa nem é dele. Mano, eu acho que é assim, pra mim o Ibanez ele, mano, foi colocado na fogueira, nem ele achava que ele ia ser convocado, tá ligado? Sim. Principalmente ser titular na lateral direita, que eu acho que ele também não tem condições pra ser um lateral, tá ligado? Não acho que ele seja um lateral.
Fez uma partida muito abaixo, desculpa. E eu acho que eu vou colocar uma nota 4 aí pra ele, mano. 4. É. Dupla de zaga, Marquinhos e Gabriel Magalhães. O Entreguinhos e Gabriel Magalhães. Eu começo? Pode começar. Mano, o Marquinhos, a gente já vê ele, acho que é a, sei lá, a terceira Copa do Marquinhos, né? Desde 2018, se eu não me engano. O Marquinhos ele não evolui com a camisa da seleção brasileira. Depois que saiu o Thiago Silva, a gente achou que o Marquinhos ia ser ali realmente o capitão, que ia chamar a responsabilidade ali na zaga e tal. E eu acho que o Gabriel Magalhães superou ele e a primeira Copa do Gabriel Magalhães, se eu não me engano, porque ele não jogou em 2022, né? Aham. Cara, eu acho que, na minha opinião, até o Bremer seria melhor do que o Marquinhos na zaga. Eu vou falar sobre, principalmente ali sobre o erro ali no começo do jogo que gerou o gol. Os dois zagueiros foram muito mal, né? E eu vou colocar, tipo, nota 5, não, 4, 3 pro Marquinhos, 3 pro Marquinhos, e eu vou colocar nota 6 pro Gabriel Magalhães, que, de acordo com o jogo, fez uma partida segura, mas errou naquele lance do gol, mas ainda fez um belo jogo ainda depois, começou a crescer no jogo depois do gol, cresceu, então 6 pro Gabriel Magalhães e 3 pro Marquinhos, mano. Cara, eu vou ser um pouco mais rigoroso, eu vou de 3 para os dois, porque o Magalhães, ele falhou no lance capital, tá ligado? Que foi o gol. Eu acho que ele estava muito nervoso, é normal. Ele acabou de vir de uma final de Champions League na qual ele perde um pênalti. Era depois daquele jogo, ele já estava entrando em campo. Então ele estava nervoso, estreia de Copa. A questão dele ter perdido a penalidade na final da Champions League. Então eu entendo ele está um pouco mais nervoso, mas infelizmente ele falou no lance capital, então é, eu vou de 3 para os dois. Agora, Danilo? Danilo, zagueiro lateral? Não, foi o Alexandre, né? Foi Danilo mesmo que entrou, se eu não me Foi, engano. foi o Foi. Danilo. E aí? Cara, o Danilo é chovendo molhado falar dele, né, mano? Na moral, pra mim, não era nem pra ter sido convocado. Coloco nota dó. Nota 2 pra ele, mano. Era outro que eu também tava quase indo lá dar uma moto para ele, tirando a final da Libertadores, quando ele me deu muitas alegrias. De resto, ele é um merda quadrado. Tipo assim, não serve pra nada. É que aquele famoso, ele não compromete. Só que você falar que um jogador de seleção é bom porque ele não compromete é complicado, Não mano. faz sentido, né, A- mano? Abre um precedente muito grande. Eu acho que se fosse o Wesley, que infelizmente se lesionou, na lateral direita a gente tava voando, tinha voado. Porque tinha uma válvula de escape na direita, já que a mula do Rafinha tava morto. É. E agora vamos pro pesado, saco de feijão, Não, mas Casemiro. tem ainda o Douglas Santos, mano. Não, a Ah, gente vai falar dos suplentes depois. não, mas o Douglas Santos começou no jogo, lateral esquerdo, pô. Pô, vai, fala aí você então. O Douglas Santos, mano, na moral, eu acho que foi o jogador que tá defensivamente mais seguro que a gente teve, mano. Mais seguro. Sim, Eu vejo muita gente falando que o Douglas Santos é um jogador que faz um arroz com feijão muito bem. Ele faz e defensivamente contra o Marrocos ele teve poucas jogadas ali que eu vi que ele foi errado, que ele errou. Eu acho que ele é o jogador que menos errou defensivamente. E talvez eu coloque o. Talvez não, eu coloco que a nota dele foi uma nota 6 também, mano. 6. e- ele eu vou acompanhar você. Eu achei que ele tivesse entrado no intervalo, mas é verdade, ele Quem começou o entrou foi o jogo. Danilo. É verdade, ele começou o jogo. Inclusive, É, inclusive, ofensivamente também foi bem, tá? Ele que deu um cruzamento ali pro Lucas Paquetá, e que o Paquetá deu sim, o voleio e quase fez o gol. eu vou acompanhar você nessa. Acredito que ele fez uma boa partida. Defensivamente e atacando, eu vou também de 6. Agora sim, vamos falar da Brastemp Casemiro. Eu quero começar falando dessa geladeira, porque assim, ele. Quando o Ancelotti não, o Dorival, perdão, e o Diniz não o convocaram,
Muito se falou sobre fim de ciclo, e isso e aquilo, e ele estava realmente mal no Manchester United. Ele começou jogando bem, voltou a jogar bem, né, também. E aí ele, para mim, ele foi convocado com mérito. Mas, assim como o Rafinha, eu acredito que a maior meta da carreira dele é falar que ele foi convocado e não ganhou alguma coisa com a seleção. Porque não é possível um cara ter tanto. Tipo assim, ele tem a mesma vontade que eu tenho de trabalhar segunda-feira, às 7 horas da manhã, mano. Tipo assim, e ele ganha milhões pra fazer essa merda, tá ligado? É tipo assim, é bizarro. E olha que assim, ele é cria de Cutia, ele é um jogador que talvez futuramente, né, mais pra frente, aqui uns um ano e pouco, ele possa pintar no São Paulo. Eu poderia até falar, não, o cara é fácil, porque ele vai jogar no São Paulo, mas não é, mano. Ele é um. Ele tá, mais um que vai vir de fora pro São Paulo, tá fazendo milhões e jogando porca nenhuma. Mano, esse eu vou falar igual você, nota dó. Eu não vou nem utilizar um algoritmo romano porque ele nem merece, mano. Papo reto. Eu vi ele jogar, eu fiquei com raiva, mano. Papo reto, sim. Eu acho assim, Pedrinho. Falar a verdade, cara, o Casemiro, pra ele dar uma entrevista daquela, falar que o Endrick, ele precisa tirar a responsabilidade do Endrick porque ele ainda é muito jovem e tal. Então, se ele quer tirar a responsabilidade de um jogador jovem, como o Endrick, Ryan, Luiz Henrique, ele precisa chamar a responsabilidade e mostrar que é um jogador que vai ser o diferencial do Brasil na Copa do Mundo, tá ligado? O Casemiro é dito por vários como um dos melhores volantes da história, cara. E não mostra. Claro que tá velho e tal, mas se você for ver um Busquets com 33 anos, igual o Casemiro tem, se eu não me engano, 33, 34 anos, Posso pesquisar aqui agora. comia a bola, tá ligado? Comia a bola. E, mano, eu vou falar pra você, o Casemiro é um peso morto, mano. É um peso morto no meio-campo. 34. 34. O Casemiro é um peso morto. A gente tem o Bruno Guimarães, que já não é um jogador veloz, mas é um segundo volante. O Casemiro, como primeiro volante, ele não vai marcar ninguém. No segundo jogo, mano, particularmente, eu não colocaria o Casemiro como titular. E eu não colocaria também o Fabinho. Se alguém perguntar, não, eu não colocaria o Fabinho. Era Bruno Guimarães e Danilo. Tô nem aí, mano. Se vai ficar um time pouco defensivo no meio-campo, que vai ter pouca. Como eu posso dizer? Que vai ter uma segurança menor pra defesa, tá ligado? Mas vai ter. O Danilo não é um jogador ruim desarmando defensivamente, tá ligado? E o Bruno Guimarães também não. Cara, eu não vou acompanhar você nessa, só a questão do. Fala o número do Casemiro. O número É. da camisa? 5? Ah, dá nota, cara. Dá Ah, nota. sei lá, mano. 2. Eu não vou com você nessa, eu acho que vamos falar já dele, Fabinho, já que a gente já misturou o suplente com o titular. Eu acho que o Fabinho merece uma chance de ser titular no próximo jogo. Jogou bem. Vamos falar que ele foi, nossa, voou, mas também fazer melhor que o Casemiro não era muito difícil. É, Eu acho que ele fez uma partida até que razoável, nota 5 já. Vou dar uma acelerada pra gente falar mais pra frente dos jogadores de De ataque. ataque. Tá. Agora, Bruno Guimarães, né? Bruno Guimarães que Não, entrou. Fabinho, mano, fala você do Ah, Fabinho. Fabinho? Mano, eu acho que ele entrou ali também pra resolver um problema que o Casemiro tava gerando ali de instabilidade na volância ali, de primeiro volante. E eu acho que, mano, ele não fez mais do que a obrigação de segurar um pouco, mas continuou meio campo lento até a entrada do Danilo. E eu vou colocar o Fabinho como nota 3 também, tá ligado? Não achei que resolveu muita coisa, não. Vamos falar dele agora, agora sim. Bruno Guimarães, o que você tem a me dizer dele? Bruno Guimarães, mano, eu gosto, é um jogador que eu gosto particularmente, principalmente jogando pelo Newcastle, mas desde quando teve esses últimos amistosos, eu acho que não foi muito bem também. Não sei se é mais por conta dele, pela dinâmica do meio-campo, que é um meio-campo mais lento com o Casemiro. Porém, eu acho que o Bruno Guimarães falta mais dele também, mais personalidade, tá ligado? Principalmente pelo que ele joga no Newcastle, muitas vezes ele toma conta do meio-campo ali jogando pela Premier League e pela seleção brasileira parece que acho que
ele é menos do que ele pode ser. Eu acho que ele se acha menos do que pode ser, tá ligado? Se ele tivesse um pouco mais de personalidade, ele seria. Talvez. Ele realmente tomaria conta do meio-campo. Eu acho que tem muito potencial nele, tá ligado? Eu gosto muito dessa questão de que ele, além de segurar bem a bola, ele chega muito bem, tem um bom passe, tá ligado? Então, precisa de mais personalidade. Eu vou colocar uma nota, sei lá, 3 4 4 Nota 4. Vou também de nota 4. Acho que falta personalidade, falta sangue. Pra mim, ele é o Vitor Bueno do meio-campo. Quem é São Paulo não sabe. Ele é um bom jogador, Vitor Bueno. Mas que, sei lá, mano, ele jogar bola pra ele é hobby, entendeu? Tipo, eu sou jogador, entendeu? Tipo, é um hobby. Eu acho que falta andar com um desfibrilador pra ficar dando um choque nele pra ele acordar com a vida. Então eu vou também de nota 4. E agora a gente começa a chegar na parte boa, que Lucas é o meio Paquetá. meio pra frente. Lucas Bet, o Lucas Lucas Bet. Paquevete. Mano, é que a gente pegou. Eu vou começar aqui falando. O Paquetá no jogo que a gente jogou contra Panamá, né? Uhum. No segundo tempo foi um segundo tempo extraordinário. Ele com o Danilo ali entrando, pô, meio campo, pô, top, achou vários passes. Só que pelo estilo de jogo com Vinícius Júnior e Rafinha, eu acho que o Paquetá ele fica muito. Ele é muito menos procurado no jogo, tá ligado? E ele tem qualidade, o jogo tem qualidade. Eu acho que errou muito, muito passe, errou. Teve também pouca personalidade. Teve a chance do gol lá de voleio. Eu vou colocar o Paquetá com uma nota 4 também, tá ligado? Paquetá, pra mim, também nota 4. Eu acho que ele até tentou. Eu acho que ele tentou girar a bola, ele tentou ir de um lado pro outro, tentar distribuir o jogo com o Vinícius. Só que toda hora que a bola ia no Vinícius, o Vinícius pegava e partia pra cima, E perdi a bola. perdia a bola. E agora, quando chegava no sem sangue, ele tocava pro sem sangue Rafinha, o Rafinha jogava a bola pra trás, Pra mano. trás, é isso mesmo. Então é complexo, entendeu? Criticar o meio-campo, porque pra mim ele até fez boas movimentações, quando um lado pega a bola e parte pra dentro, e o outro pega a bola e toca pra trás. Entendeu? É difícil, meu. Mas eu vou também de nota 4. E agora eu vou deixar o Vinícius Júnior pro final. Vamos começar pelo Rafinha. Que vamos lá. Você que vai editar esse vídeo, se você quiser fazer um corte, fica à vontade. Jogadores melhores que o Rafinha. Vitor Roque, Luciano, Yuri Alberto, Gabigol, Flávio Cassarrato, como é que é o nome do menino que subiu da base do Palmeiras que você não gosta? O Luigi. Ele e o Luigi aqui, ó. Eles disputam. O Luigi e o Rafinha, eles disputam pau a pau pra ver quem é pior, mano. Mano, na boa, eu nunca vi um jogador tão sem sangue quanto esse Rafinha, velho. Ele, tipo assim, ele, desde aquela entrevista que ele quis pagar de pá, mandou medir, e os caras foi medir, tinha 5 centímetros quando ele foi falar dos argentinos. Ele entrou num loop completamente ele tá tipo fragmentado. Aí ele deu uma entrevista depois falando de maquiagem, não, de creme e não sei o quê. Aí depois ele teve uma entrevista recente agora que ele fez com a mulher dele, tipo, dando um presente pra mulher dele, tá ligado? Ele querendo pagar de bad boy com a mulher dele, tá ligado? Tipo assim, mano, esse maluco, o bagulho dele é creme, Rinodê, tá ligado? O bagulho dele é Avon, entendeu? Não é futebol, mano. Se colocar esse moleque no boticário da vida, ele vai vender, filho. Creme que é uma beleza. Deixa ele lá no Barça, não traz nunca mais esse maluco, mano. Na boa. Eu não vou falar nem nota zero, não vou falar nota dó. Devia ser nota de esclarecimento de quem que convocou esse maluco, mano. De verdade, mano. Eu quero entender o porquê que ele foi, mano. Papo reto, assim, de verdade. Que maluco, filha da. Tá ligado, mano? Mano, É só isso que eu falo do Rafinha, mano. olha as ideias. A energia do Rafinha é tão pesada, Pedrinho, tão pesada, mano, que o computador ele não tinha travado até agora, mano. Só foi você começar a falar que que eu ia editar o vídeo que começou a travar, mano, agora. Mas eu acho que deu pra Tá vendo? entender. Deu pra entender, mano. Eu vou colocar uma nota também, uma nota ruim pro Rafinha, uma nota 2, tá ligado? O Rafinha no Barcelona é um rei, no Brasil, jogando pela seleção brasileira. Mano, eu faço das suas palavras a minha, tá ligado? Não, ele
faz muito pouco, é um jogador que pode ser mais acionado e também que pode decidir jogos, igual ele decide no Barcelona. Porém, mano, na seleção brasileira é só mais um, só mais Ele um. queria estar de férias, ele queria estar nas Maldivas uma hora dessa. Não, ele quando teve o Super Mundial que o Barcelona nem jogou, ele achou ruim, ele deu uma entrevista achando ruim. Tá ligado? O cara gosta de jogar futebol, ele gosta de ficar só de férias, ganhando dinheiro. Se for isso, cara, fala a verdade, que eu não vou julgar. Eu não vou julgar, já ganha muito dinheiro. Pô, se fosse isso Eu também, também, porra, eu também não julgaria, mano. Só não vai pra seleção encher o saco, tá ligado? tá Deixa quem ligado? quer tá lá. Exatamente, deixa lá o Luiz Henrique lá, pô, jogando muita bola quando entra na seleção brasileira. E ele, pelo amor de Deus, né? Nota 2 pro Rafinha, que eu acho que também não faz um grande jogo desde quando jogava com o Neymar. Pedrinho, Dito fala isso, aí. vamos para Igor Thiago. Pô, isso aí também, mano, eu vou falar, mano. Ó, eu tava até te falando no dia da convocação que a gente fez a live, você comemorou o Igor Thiago. Eu falei, mano, o Igor Thiago mano, é uma porta. Ele é uma porta, Pedrinho. Mano, o Pedro é 10 vezes melhor do que o Igor Thiago, mano. Porque o Pedro não tem só qualidade, não só faz gol, ele tem qualidade, tá ligado? O Igor Thiago é uma porta, mano. Uma porta. Ele, ele faz gol de pênalti na Premier League. Acho que fez, sei lá, 10 gols de pênalti. Todo mundo acha que ele é um craque, mano. Não é. Tá ligado? Não é. Ele aproveita algumas chances, tá ligado? Os dois gols que ele fez na seleção foi gol de pênalti e não fez mais do que isso. Tá ligado? Na minha opinião, se não for colocar o Igor Thiago, se quer colocar o Matheus Cunha pra jogar, coloca o Matheus Cunha de 9. Não coloca ele de ponta esquerda, mano. Jogou de ponta esquerda, Matheus Cunha. Tá ligado? O Matheus Cunha não fez nada, nada, quando entrou. Aí, pra mim, cara, o Igor Thiago é nota dó também, -2, mano. -2, tá ligado? Atacante que não faz. 9 que não faz gol, já não basta o Gabriel Jesus, tá ligado? Que já me deu muitas alegrias na vida, mas na seleção brasileira também não fez nada. Porra nenhuma. Eu vou falar rapidamente sobre o Igor Thiago, assim. Comemorei muito a convocação dele. Pra mim, ele é um bom jogador. Só que, assim, a questão é, mano. Ele tá lá escondido no Brentford. Aí ele joga contra, sei lá, o Alavés pela Copa Minha Tia com a minha avó da Euroleague, exemplo. E aí ele faz 3 gols. Fiquei, mano, um cara de 1 metro, eu acho que ele tem. Não, eu quero saber quanto ele tem de altura. Pera aí, rapidão. Igor Thiago. Não, e, Igor. e outra coisa, os gols que ele fez na Premier League é só em time, mano, que não disputa nada, tá ligado? Se eu não me engano, ele tem acho que 2 gols contra o Liverpool e um contra o Chelsea, alguma coisa assim, só. De 20 e Mano, poucos que esse ele fez. abençoado que é de Gama, Distrito Federal, nada que vem do Distrito Federal brasileiro é bom. Ele tem 1,91 m. Ele faz aniversário comigo, praticamente. Meu aniversário é dia 28, ele faz dia 26. E ele não conseguiu cabecear porra da bola, velho. Não tem como, mano. Tipo assim, esse é o único que eu vou poupar de dar uma nota, porque eu ainda acredito nele, tá ligado? Eu ainda acredito que dá pra jogar com ele. É o único que eu xinguei até agora que dá pra jogar com ele. Mas, pô, não dá pra você ter a bola. Não vou dizer do jogo, tá ligado? Mas era a bola do empate até então. E ele não cabeceia a porra da bola, mano. 1,91 m de altura, mano. É bizarro. Sim. Falando do homem, a máquina faz o Virgínia. V e o V de Vinícius e Vini. Ou de Vinícius, não, de Virgínia e Vini. Mano, eu falo Que ou já você fala? voltaram. Viva o amor, ó. Viva o amor. Você quer falar ou eu falo primeiro? Cara, eu vou falar primeiro. É o seguinte, cara. Ele não fez uma partida brilhante, não foi excepcional, ele errou muitas tomadas de decisões, justamente por querer ser o protagonista, mas é isso que eu quero de um jogador da seleção brasileira. Eu quero que ele erre, por tentar ser protagonista e não erre tocando a bola para trás igual a Rafinha. Então, para mim, ele não vou dizer que ele foi o melhor jogador da partida, mas eu vou ser honesto, para mim o cara fez gol que tirou a gente de uma possível derrota para um empate, fez um belíssimo gol. Não foi o melhor jogador da partida, mas vai ser o jogador que mais eu vou dar uma nota maior, justamente pelo gol, que foi um
puta de um golaço. Nota 7,5 pro Vinícius Júnior. Eu acho que ele, se ele tivesse alguém que pensa do lado dele, tipo, talvez o Neymar, se o Neymar tiver condições de jogo, ele talvez ele desenvolva melhor essa Copa do Mundo. E é isso, pode falar, meu mano. É, mano, o Vinícius Júnior hoje, ele tem um jogador. O jogador que divide responsabilidade com ele hoje é o Rafinha. Que, mano, também não tem. Na cabeça dele não tem responsabilidade nenhuma. Então, assim, mano, Só de maquiagem. O Vinícius Júnior, ele é o melhor jogador brasileiro que a gente tem hoje, porém na seleção também não rende, mano. Eu acho que eu não vou muito com você nessa. Salvou a gente, tá ligado? Agradeço pelo gol que fez, um golaço, realmente foi um golaço, um belo gol. Mas fora isso, mano, é muito irresponsável em várias jogadas, tá ligado? Tem jogada, a jogada que é pra acelerar não acelera, a jogada que é pra tocar também não toca, é sempre a decisão errada, ele sempre toma uma decisão errada. E isso muitas vezes, no final do jogo, se você for ver, ele no final do jogo não, na metade do segundo tempo, se você for ver, ele já tava cansado, ele não volta pra marcar, não ajuda na marcação, não ajuda com nada, tá ligado? Pra mim, o Vinícius Júnior, se ele fosse um pouquinho mais humilde, mano, humilde jogando bola, tá ligado? Porque ele não tem a qualidade do Neymar. Ele não tem a qualidade do Neymar, ele não tem a qualidade de passe do um Tony Cross. Ele não, cara, ele não tem muita coisa. Então, mano, se você fosse mais humilde, se o Vinícius Júnior fosse mais humilde, hoje eu acho que ele seria um jogador melhor para a seleção brasileira, tá ligado? Porque ele acha que ele vai resolver, ele nunca consegue resolver, nunca consegue resolver. Dito isso, nota, sei lá, nota 6 também pelo gol, mas se não fosse o gol, particularmente eu daria uma nota bem pior pra ele e isso salvou a partida dele, mano, de verdade. E agora vamos falar do Burrolote ou do Anseatlo, fica a seu critério. Cara, pra mim, rapidamente aqui, ele tomou decisões questionáveis. Ele tem que explicar, porque ele não quis explicar na entrevista por que, que o Endrick não jogou. E se eu sou. Um jornalista perguntou: se eu sou o segundo jornalista, eu sei que depois disso eu não ia dar muito, não ia ter muitas oportunidades de entrevista na CBF, mas eu ia falar assim: acompanhando a pergunta do amigo, eu acho que você tem que responder sim para o povo brasileiro. Por que, que o Endrick não jogou? Porque assim, eu entendo a questão dele querer blindar os jogadores e tal, mas amigão, você tem que. Assim, você não é brasileiro, nada contra, mas você não é brasileiro. E se fosse, eu criticaria do mesmo jeito. Você tem que prestar conta para o brasileiro. Mano. Sinto te dizer. A realidade é essa. Se você está prestando serviço para nós, e assim como se eu estivesse prestando serviço para qualquer pessoa, seja de qualquer etnia, de qualquer nacionalidade, se a pessoa me perguntar, eu tenho que responder. Você tem que responder por que, que o Henrique não entrou, mano. Não, não tem lógica, é uma parada sem lógica. Não tô falando que o Henrique é o Neymar, que o Henrique é o Pelé, que o Henrique é o novo CR7, o novo Messi, não é isso. Mas os moleques estão pedindo passagem. E se você não deixar os moleques passar o carro, mano, os caras vão passar o carro em cima de você e você não vai ser o treinador da próxima Copa. A realidade é essa. Eu concordo, Pedrinho. E sabe uma coisa? Provavelmente, talvez ele coloque esses moleques pra jogar em algum momento da. Não sei se contra o Haiti, contra a Escócia, enfim. Mas ele vai colocar os moleques, e se os moleques errarem alguma coisinha, isso vai ser palco para discussão se era realmente ele que estava errado ou não. Mano, não adianta você colocar os moleques para jogar meia hora para queimar os moleques no outro jogo depois já não colocar mais de novo. Aí vamos supor que o Endrick, o Ryan e o Luiz Henrique e os outros jogadores entrem e não consigam e o Brasil não consiga ganhar. Aí vai falar o quê? Ai, mas também não era pra tanto. Será que não precisava? Será que precisava? Mano, precisa porque são jogadores que dá mais rapidez, são jogadores que não têm responsabilidade, mano. Não tem responsabilidade. Tem responsabilidade porque tá defendendo a seleção brasileira, porém, mano, os jogadores que vão participar de outras Copas do Mundo.
Tá ligado? São jovens ainda, mano. Eles jogam com vontade, jogam com alegria, tá ligado? Eles estão querendo, os jogadores estão querendo mostrar alguma coisa. Eles não são, nos seus clubes, eles não são jogadores titulares, a não ser o Luiz Henrique ali, que joga no Zenit, né? O Ryan, ele é também, mas é de um time muito menor na Inglaterra. Mas assim, mano, são jogadores que eles estão precisando mostrar alguma coisa. E vai ser jogadores assim que vão ganhar alguma coisa, mano. Tá ligado? O Endrick tem estrela, mano. Infelizmente a gente não tem Estevão, não tem Rodrigo nessa Copa do Mundo, que são jogadores que teriam também, teriam como ajudar. Mas, mano, o Ancelotti foi burro de principalmente ter entrado com o Danilo lateral direito. Eu acho que não deveria ter entrado no lugar do Ibanez ali. Eu acho que ele poderia ter colocado, mano, qualquer outro jogador, tá ligado? Mas o Danilo, pra mim, não precisava ter entrado no jogo. E fora isso, mano, fora isso, agora é ver o jogo contra o Haiti e Escócia, né, mano? Nos próximos dois jogos aí. Espero que ele não erre assim novamente. E só para passar, que eu tava dando uma scrollada aqui pelo portal de notícias para fazer um bom fim de vídeo pra gente. E uma notícia, duas notícias me chamaram a atenção. Eu vou te deixar, deixar você adivinhar. Quem foi o jogador que correu abaixo de todos os outros em Casemiro. KM total? E quem foi o jogador que mais correu? Que mais correu? É, em velocidade. Ixi, sei lá, o Vini, mano. Simples. Aí aqui outra notícia que me chamou a atenção é: Hendrick lidera menções na internet e ganha quase 600 Eu mil vi. seguidores em 24 horas. Isso aí eu Então, vi. rapaziada, é uma pressãozinha pro Carlo Ancelotti pesada, tá ligado? Eu sou, tipo assim, quando vem essas ondas de massa, assim, tipo de não, tem que ser assim, tem que ser assim, tem que ser assim, eu opto, às vezes, por olhar e falar assim, não, calma, rapaziada, vamos tentar entender, será que é isso mesmo? Mas nesse momento, a gente só vai saber se é isso mesmo ou não se o moleque jogar. Então deixa o moleque jogar, mano. Simples. Simples. Quem decidiu o Simples. jogo contra o Egito? Acabou. Pô, não Como que é tem a anunciar jeito. dele tem que fazer, não consigo. Fechou, Pedrinho? Mano, o Dito vídeo já isso, tá longo demais, mano. é isso que eu ia falar. Dito isso, rapaziada. Muito obrigado pelo seu acesso. Se inscreva no canal daqui a pronto. Amanhã teremos vídeo e quarta-feira estreia Portugal. E eu vou tentar ir numa fanfest Aí pra seria top, hein? gente, pra gente ver como que é o clima. Fechou, rapaziada? É isso. Fiquem com Deus. Se inscreve no canal e é nóis.